Olá, chegou a hora de mais um Papo da Madrugada aqui no Instantenews.1 e eu vou começar o programa de hoje com um assunto que está dando o que falar. A decisão do Ministério da Saúde de não recomendar a não aplicação da vacina contra a Covid-19 em menores de 18 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alegou que vários motivos pesaram para que a pasta resolvesse revisar a recomendação e suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Segundo o ministro da Saúde, foram identificados 1.500 eventos adversos em adolescentes imunizados. Todos eles foram de grau leve. Foi notificado um caso de morte de um jovem em São Paulo, mas o episódio ainda está sendo investigado para avaliar se a causa foi o imunizante ou não. E para opinar sobre o assunto, Marcelo Campos, que já está aqui com a gente. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que está aqui com a gente para mais um Papo da Madrugada, né? E eu vou começar a abordar esse assunto, Ronaldo, mostrando o número de adolescentes que já foram vacinados até a última quinta-feira por autoridades locais de saúde. Foram 3,5 milhões de adolescentes. Você vê agora claramente, né, que a decisão do STF de tirar a coordenação das ações relacionadas à pandemia do governo federal e transferi-las para os governadores e prefeitos foi um desastre, né? Para você ter uma ideia, segundo o Queiroga, foram identificados esses 1.500 eventos adversos que você falou. E todos, como você também disse, foram de grau leve. E teve um caso apenas de morte em São Paulo que está sendo investigado. Agora, você vê que o ministro da Saúde, ele está aí tentando mostrar, destacando os eventos adversos, se fundamentando aí em colocações feitas pela própria OMS, pela Anvisa, quer dizer, respeitando a ciência, né? Aí o pessoal também está caindo de pau. E tem aspectos desastrosos dessa descentralização imposta pelo Supremo, né? Porque esses 3,5 milhões de jovens que já foram vacinados, eles receberam a vacina antes da data determinada pelo Ministério da Saúde, que, em princípio, também antes dessa decisão, ele tinha orientado que a vacinação deveria ser feita a partir do dia 15 de setembro, e o pessoal já saiu vacinando. E pior, rapaz, é que houve diversos casos de prefeituras que aplicaram as vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa. Você vê que a agência só permitiu o uso da Pfizer-BioNTech aí para os adolescentes entre 12 e 17 anos. Agora está suspenso. Quer dizer, você vê que nos registros lá do Ministério da Saúde, os dados enviados pelos estados mostram que esse público está sendo imunizado com outras vacinas. É uma irresponsabilidade sem tamanho, né? É verdade, Marcelo. Agora, o ministro também achou isso, né? Ele diz o seguinte: irresponsáveis, né? Destacou ele, né? Ministro Queiroga diz que imunização de jovens só poderia ser feita com a Pfizer. Eles imunizaram com outras, como você disse aí, né? O ministro Queiroga afirmou na quinta-feira 16 que a recomendação pela suspensão da vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades foi determinada porque houve notificação de casos de eventos adversos em jovens que receberam imunizantes que não foram o da Pfizer. Para ele, a vacinação foi intempestiva e desses 3,5 milhões de adolescentes imunizados, parte da imunização foi feita com vacinas que não eram as recomendadas, né? Pois é, rapaz. Você vê que o ministro, no próprio dia 15, quando ia ser iniciada a vacinação dos jovens pela orientação do Ministério da Saúde, jovens entre 12 e 17 anos. Nesse dia, foi que o ministro publicou a nota técnica afirmando que passava a ser recomendada a vacinação nessa faixa etária somente para adolescentes que apresentassem deficiência permanente, comorbidade, ou então que tivessem aí privados de liberdade. E não foi à toa
que ele fez um apelo às mães. Olha só, Queiroga faz apelo para mães, não levem crianças para tomar vacinas sem autorização da Anvisa. Agora você vê o que o STF provocou no país, né, cara? Pois é, mas o dano parece, Marcelo, que vai ser bem maior, hein? Veja só o que aconteceu em São Paulo. Dória, sempre ele, ignora a saúde e seguirá vacinando adolescentes em São Paulo. E depois o Supremo diz que nunca impediu o presidente de agir, né? Mas o Dória foi motivo de chacota, né, nas redes sociais essa semana, né? A Paquita em ação e os seus delírios. Olha, essa Paquita do Palácio Bandeirantes, Ronaldo, como está sendo chamado aí o João Dória, depois da sua ridícula dancinha aí durante aquela manifestação no 12 de setembro, você vê que ele trancou a população em casa, ele foi responsável pelo fechamento de inúmeras empresas com as medidas absurdas que ele determinou, ele colocou a polícia para reprimir o cidadão nos parques e nas praias, e agora toma essa atitude de confrontar a orientação do Ministério da Saúde, né? Esse João Dória é um irresponsável, rapaz, e ele tem que ser responsabilizado pelo que acontecer. A maioria da população já sabe que todas essas atitudes do governador de São Paulo nunca foram pela saúde e nem pela vida, hein? Foram em prol da sua candidatura para a presidência da República lá em 2022, né? Você vê que um sujeito como ele tinha que ser banido da vida pública e terminar os seus dias na cadeia por tudo que ele fez. É verdade. Nós ouvimos há pouco aí um miado no fundo, aí quando você estava falando. Deixa eu falar, não foi o Dória, gente, não foi o Dória, foi o gato do Marcelo. De vez em quando participa das nossas gravações, é uma figura aí. Bom, eu espero, Marcelo, sinceramente, que em 2022 o povo mostre que amadureceu e expurgue mesmo essa gentalha, né, da nossa política. O Brasil não merece essa gente, né? Não merece mesmo, Ronaldo. Agora, e quando a gente toma conhecimento de uma reunião que aconteceu essa semana com a participação dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney, cujo tema central foi um novo rumo para o Brasil, bom, a gente vê que o Brasil está de cabeça para baixo mesmo, hein, Marcelo? Esses 3 ex-presidentes, Ronaldo, foram corresponsáveis por muita coisa ruim que aconteceu no Brasil. Tiveram coisas que a gente não pode deixar de reconhecer que ajudaram o país. Mas, no cômputo geral, muita coisa ruim que aconteceu tem a impressão digital dessa turma aí. E até como disse o Alexandre Garcia anteontem, num comentário que ele fez, eles deixaram aí para nós essa herança dos precatórios, questão de ideologia de gênero. Deixa eu ver se eu lembro aqui de mais alguma coisa que ele falou. Foi Estado inchado, clientelismo, eleitor de cabresto. Quer dizer, tem a cara dos velhos políticos brasileiros, né, que ainda não entenderam que nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil, a população decidiu que o país estava querendo um outro rumo. E por isso ela elegeu o Bolsonaro com 57 milhões de votos, né? E também, se a gente olhar o resultado das manifestações de 7 de setembro, elas comprovam isso. Agora, você tem aí TSE querendo investigar quem financiou manifestação de 7 de setembro. Esses caras, rapaz, estão desesperados, não é possível. E quem financia as manifestações da esquerda, né? Foi nós financiamos. Nós pagamos isso aí, né? Agora, 3 desses ex-presidentes, Michel Temer, né? Esse é ele, é uma figura, é uma raposa e todo mundo sabe disso, né? A minha preocupação, Marcelo, é que a conversa que o Bolsonaro teve com o Temer, e nós achamos que foi uma boa saída, né, para a construção do acordo que culminou com aquela carta à nação, não tenha passado de uma armadilha. Deu uma neutralizada no presidente, mas pelo que a gente está vendo, o outro lado continua assanhado. Olha só. Justiça arquiva a investigação contra Lula por tráfico de influência para a OAS. OAB pede ao Supremo para suspender MP que limita a remoção de conteúdo nas redes. Inquérito das fake news colocou limites aos delírios golpistas, diz o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, de novo. Se não tivesse o inquérito das fake news, teríamos organizações paramilitares atuando no Brasil. Tem mais aqui.
Democracia está em mar revolto no país, mas mais perto do porto do que do naufrágio, diz Fux. Lewandowski suspende últimas investigações da Lava Jato contra Lula. Tem mais. STF suspende análise sobre validade da delação de Palocci. Fachin vota por manter acordo. Tribunal Superior Eleitoral irá investigar manifestações de 7 de setembro. STF segue TSE e irá investigar atos de 7 de setembro. Judiciário não participa de pactos e acordos, diz Fux. E após essa declaração do Fux, Ronaldo, e de tudo que você acabou de mostrar aí para a gente fica com o pé atrás, né? Você vê que foi o Fux quem desmarcou aquela reunião entre os representantes dos poderes e ainda disse aquela frase, mexeu com um, mexeu com todos, numa declaração que, no meu ponto de vista, foi extremamente infeliz para um presidente de um Supremo Tribunal Federal, né? E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que um sujeito como o atual presidente do STF vai querer que alguma coisa mude? Olha isso aqui. Fiscal dos políticos. Fux gasta 1.300.000 em voos de jatinho para casa em um ano como presidente do STF. Agora, o que me preocupa, Marcelo, é que só o Bolsonaro recuou, né? Assim fica difícil, né? Houve no início uma pequena sinalização do outro lado, quando até o Alexandre de Moraes teve uma conversa com o ministro da Justiça, antes tinha ligado para o Bolsonaro, mas a situação está meio esquisita, né? Parece que a pressão contra o presidente não vai parar. E vem aí o relatório da CPI, que vai colocar mais lenha na fogueira, né? Com as narrativas que prevaleceram aí durante as sessões, que estavam muito mais para circo do que para uma comissão parlamentar, né? Mas eu prefiro acreditar que o acordo vai ter consequências positivas. Está difícil, cara, mas eu prefiro acreditar ainda. Mas é difícil acreditar na boa vontade de pessoas que estão agindo como estão agindo e que, visivelmente, Ronaldo, tem um objetivo, que é neutralizar o homem que veio para mudar o Brasil e tirar o país das mãos desse pessoal que se locupleta da coisa pública há anos, né? E não quer que isso pare. A gente precisa aguardar. Mas, como diz o ditado, paciência tem limite. E o outro lado já passou dos limites faz tempo, né? Olha, tem o Senado que não pauta também a sabatina do indicado do Bolsonaro para o STF na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que já se aposentou, né? Pois é, isso aí está sendo travado pelo Alcolumbre lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com a conivência do Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, que está onde está justamente por causa do Alcolumbre, que foi lá articular com o Bolsonaro na época para o Pacheco entrar como presidente do Senado, né? E esse atraso já está provocando danos, porque uma das turmas do Supremo, que é a segunda turma, está com um número par de juízes. E no caso de um empate num determinado julgamento, ele beneficia o réu. Quando empata, o réu é que sai beneficiado. Como aconteceu agora com o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que teve a sua condenação pelo ex-juiz Sérgio Moro anulada. Mais um, né? Olha aí o resultado. Como está faltando um juiz lá naquela segunda turma, teve um empate na votação. O Gilmar Mendes e o Lewandowski votaram a favor da anulação da condenação do Eduardo Cunha, e para manter a condenação votaram o Edson Fachin e o Cássio Nunes Marques. Mas, como teve empate, aí o resultado é pró-réu. E o caso acabou indo para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Aí não precisa dizer mais nada, né? Tem gente em Brasília dizendo que agora só falta soltar o Sérgio Cabral. Aí terrível, né? Mas esse eu acho que vai ser o bode realmente... expiatório. Vai ser o bode expiatório, esse vai ficar preso. E por falar em aberrações, tem essa aqui, ó. Senado avalia votar Código Eleitoral com quarentena para juízes e policiais até o fim deste mês, diz o Pacheco, né? O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é do DEM, disse que o Senado Federal vai avaliar a possibilidade de votar as matérias eleitorais em discussão no Congresso até o fim deste mês. Ele comentou que tem mais de uma frente com temas eleitorais tramitando na casa e elas estão em aberto. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, que discute as coligações e o Código Eleitoral, cuja votação foi concluída na Câmara na madrugada dessa quarta-feira, dia 15, Marcelo.
Com relação ao Código Eleitoral, Ronaldo, os parlamentares estão oriçadíssimos, né? Porque ele foi aprovado na Câmara dos Deputados na madrugada da última quarta-feira. Agora vai para o Senado. Mas entre os absurdos desse Código Eleitoral estão a volta das coligações, que permitem aí, por exemplo, que um determinado estado, um partido como o PT, faça uma aliança com o DEM para eleger determinada chapa aí. É fisiologismo puro, né? Tem também a volta ridícula do horário eleitoral no rádio e na televisão, que também está aí nesse código. Mas eu acho que a maior aberração de todas é a tal da quarentena, né, que estabelece que juízes, promotores, militares de qualquer força, incluindo policiais civis e militares, se quiserem se candidatar, eles precisam deixar os respectivos cargos, rapaz, 4 anos antes da candidatura. Como é que o cara vai sobreviver, né? Esses caras aí não têm limite, rapaz, para tentar impedir pessoas que eles imaginam que se afinam aí com o presidente da República, no caso dos militares e policiais, e que têm chances de entrarem na política realmente, mudar aquilo que eles não querem que mude. Esses caras fazem qualquer coisa, rapaz. Agora, o próprio presidente Bolsonaro já disse que é contra essa quarentena, né? E teve gente falando que ele será um dos beneficiados, porque isso impediria a candidatura do ex-juiz, né, Sérgio Moro. Agora, eu acho que o Sérgio Moro não é páreo nem para Lula, nem para Bolsonaro, Marcelo. Depois do que ele fez no governo, foi ele quem acabou ficando mal na fita. É claro que tem gente que simpatiza com ele, mas se fizerem uma pesquisa séria, né? Ele não passa dos 10% das intenções de voto. Eu também acho isso, Ronaldo, mas o que mais me revolta é o que fizeram, ou melhor, é que eles fizeram de tudo para permitir que um ex-presidiário recuperasse os seus direitos políticos, que tivesse as provas contra ele anuladas para poder se candidatar a presidente da República. Só que os militares e os juízes têm que se desligar das respectivas funções 4 anos antes. Mas você vê uma coisa, por exemplo, o Datena, que tem um programa na televisão, está exposto na mídia o tempo todo, tem um número de telespectadores gigantesco, pode ser candidato. Um artista de novela que tem uma grande exposição na mídia, ou até mesmo de filme pornô, hein? Que tem exposição secreta aí entre 4 paredes, pode se candidatar. Aí é brincadeira, né? Você vê que o desespero para tirar todas as chances possíveis do Bolsonaro se reeleger e de se fazer uma renovação na Câmara e até mesmo no Senado, em parte do Senado, né? Aí, rapaz, nessa hora a turma faz qualquer coisa. E pelo que a gente está vendo, menos ganhar uma eleição limpa, né? Mas o presidente pode vetar essa PEC, hein? Se ela for aprovada, hein? Pode, só que o veto dele volta para o Senado, que pode descartar tudo novamente e fazer valer aí essa aberração, né? O que eu acho que é muito provável que aconteça, viu? Mas quem deixou um recado na minha secretária eletrônica ontem foi o Arlindo Lopes Correia, comentarista aqui do canal. Escuta só o que ele falou. Agora eu estava aqui rindo com a Marisa, porque aquela louraça da CNN mostrou a última pesquisa, acaba de sair uma pesquisa da Datafolha, que deu Lula 41, Bolsonaro 25, uma coisa assim. Gastou uns 10 minutos dissecando com Dória, sem Dória, com Amoedo, sem Amoedo. Aquelas coisas que eles fizeram antes da eleição em que o Bolsonaro ganhou, né, que ele não ganhava de ninguém no segundo turno. Gastou um tempo enorme a CNN para dar essa pesquisa, que é a maior piada do mundo, né? Outra piada é esse juiz do TSE, o Salomão, que não faz justiça salomônica, não é? Dizer que nós fomos pagos para ir de verde e amarelo para as ruas, nós, 20 milhões de pessoas,
Como é que o Bolsonaro, com aquele 1 milhão e pouco que ele gastou na última eleição, ele conseguiu uma coisa dessas, hein? Que mortadela barata que nós recebemos, Marcelo. E outra coisa, outra piada, a Câmara impondo quarentena para que militares, policiais em geral e juízes, pessoal do Ministério Público possa se candidatar, tem que fazer a quarentena de 4 anos. Essa legislação impedindo esse pessoal obrigando os militares, policiais, etc., a fazer quarentena de 4 anos, é porque os deputados e deputados que estão lá no Congresso sabem que as pessoas de maior credibilidade no Brasil atualmente são os militares. E, em segundo lugar, os policiais. Alguns juízes, né? Porque tem a turma do STF e do TSE aí, que não é muito bem cotada na praça. Mas é isso. Os deputados que estão lá na Câmara hoje querem eliminar aqueles potenciais candidatos que vão ganhar deles na certa. Porque se o povo tiver um pouquinho de cabeça, não reelege nenhum desses miseráveis. Alguns traidores do Bolsonaro e outros vagabundos contra o Bolsonaro porque ele não deixa roubar, só por isso. Grande Arlindo, né? Grande abraço para você, Arlindo. Mas no Brasil, o que vem acontecendo de absurdos não dá nem para imaginar. Eu nem sei como a gente sobreviveu ao PT. Olha aí. Realmente, eu não sei como a gente sobreviveu ao PT. E aí a gente vê que está tudo combinado por aí, né? Nessa época, o
o STF, o Congresso, não fizeram nada para impedir isso tudo que a gente acabou de ver, né? Está explicado porque estão querendo se livrar do Bolsonaro, né? O cachorro até latiu agora também. Que raiva, né? E concordando com você. Bom, e a fórmula da esquerda para destruir uma nação já é percebida por muita gente. If what I am about to tell you is true, almost everything we most treasure, freedom, beauty, reason, the family, economic well-being, and even goodness, is in jeopardy. Who or what poses this threat? The answer is the most powerful ideology of the last 100 years, leftism. Not liberalism, leftism, or if you prefer, progressivism. Leftism destroys everything it touches. Here are just a few examples. 1. The universities. Perhaps the most obvious example, one that many liberals acknowledge, is the left's near destruction of most universities as places of learning. In the words of Harvard professor Steven Pinker, an atheist and a liberal, because of the left, quote, universities are becoming laughingstocks of intolerance, unquote. At almost every university, and now high schools and even elementary schools, students are taught to shut down, not debate, those who differ with them, and to rely on feelings rather than reason. 2. The arts. Throughout history, the primary purpose of art was to elevate people through beauty, artistic excellence, and emotional depth. To the left, the primary purpose of art, sculpture, and music is to shock. That's why so much contemporary art is meaningless and involves the scatological, meaning urine and feces. Yes, urine and feces. To give one of countless examples, in 2016, the Guggenheim Museum in New York featured a pure gold working toilet, which visitors were invited to use. The name of the exhibit was America, so one could literally relieve oneself on America. 3. Literature. The English department at the University of Pennsylvania replaced the portrait of the greatest English-language writer who ever lived, William Shakespeare, with a picture of a black lesbian poet. Why? Because he was a white European male. Leftist professors have replaced the pursuit of excellence with the pursuit of diversity. 4. Late-night television. In America, late-night television shows were completely apolitical. The hosts believed their role was to entertain viewers and offer them relief and laughter after a difficult day. No longer, you cannot watch late-night television if you just want to be entertained. Late-night TV is now left-night TV. 5. Religion. The left has ruined much of mainstream Protestantism and Catholicism and non-Orthodox Judaism, which are now little more than left-wing organizations with religious symbols. In many churches and synagogues, one is more likely to hear the clergy talk about political issues than about any other subject, including even the Bible. 6. Free speech. If there was anything virtually every American considered a bedrock value, it was freedom of speech. Yet the left is destroying even this unique American achievement. Almost half of America's young people say they believe in free speech, but not for hate speech. Yet the whole point of free speech is that it allows people to express any political or social position, including what any one of us considers hate speech. And hate speech now means any position the left differs with. 7. Race. America has become the least racist multiracial society in world history. On a daily basis, Americans of every race and ethnicity get along superbly, but the left constantly poisons young minds with angry diatribes about systemic racism, microaggressions, and white privilege. 8. The Boy Scouts. The left is destroying the Boy Scouts. They're not even the Boy Scouts anymore, they're just the Scouts. The left forced them to admit girls. Here's the thing about the left. It only destroys. It doesn't build. The Boy Scouts have helped shape tens of millions of boys into independent, strong, good men. So where's the left-wing version of the Boy Scouts? It doesn't exist.
There is none. 9. Male-female. In some ways scariest of all, the left is committed to ending male and female as distinct categories. Children are increasingly raised not to think of themselves as a boy or a girl. Teachers are told not to refer to their students as boys or girls, just students. In New York City, parents do not have to check off male or female on their newborn's birth certificate. They can check off X. All this imposed gender confusion can only end up producing confused people and a confused society. So why does the left engage in so much destruction? Because it thinks America is essentially a bad country. But America is only bad compared to utopia. And the left is utopian. I'm Dennis Prager. Impressionante, né, Ronaldo? Só não vê quem não quer, rapaz. Pois é. Então vamos mostrar algumas manchetes que foram destaques nessa semana. Frota protocola pedido de CPI para investigar facada contra Bolsonaro. Parlamentares europeus formalizam apoio a indígenas que querem a derrubada do marco temporal. Terremoto de magnitude 6,2 atinge a região noroeste da Argentina. TikTok já é maior que o YouTube em tempo médio de visualização nos Estados Unidos. 700 advogados emitem nota em defesa da advogada Karina Cufa e contra atos da CPI de Omar Aziz. Arthur Lira cria grupo para legalizar cassinos, bingos e jogo do bicho até o fim do ano. Presidente da Caixa anuncia que vai reduzir juros para financiamento da casa própria. Alexandre de Moraes autoriza a saída temporária de Silveira. Prefeito do Guarujá é preso pela Polícia Federal por suposto desvio de verba da saúde. Renan Calheiros pede ajuda a quem? Ao Cacai, para relatório da CPI, Marcel. Você vê que muita coisa aconteceu essa semana, né? Agora, eu vou comentar só esses dois últimos slides que você colocou aí, do prefeito do Guarujá, que foi preso pela PF por suposto desvio de verba da saúde. Esse foi um que deu uma de ditadorzinho, que esculhambou um monte de gente, e eu espero que o castigo tenha vindo a cavalo, né? E que isso aconteça também com os outros governadores de estado. Agora, mas sobre essa ajuda aí que o Renan Calheiros está pedindo ao Cacai, já dá para imaginar o que vem por aí, né? Cacai é aquele advogado com viés esquerdista, simpatizante do petismo, e que chega, tem tanta moral com esse pessoal que entra de bermuda no STF, né? Como já foi amplamente divulgado, né? E isso sem falar no outro absurdo, que foi o pedido do Renan Calheiros para Paula Lavínia, ex-mulher do Caetano Veloso, que é produtora musical, fazer festa de encerramento da CPI como se fosse um grande show para o povo brasileiro, né? Na realidade, vai ser mesmo um grande show, vai ser um show de horrores, feito com dinheiro público, né? Pois é, quanto é que ela deve estar ganhando para fazer essa brincadeira? Diz que ela está vindo de graça, né? Mas eu não acredito, né? Quem trabalha de graça é relógio, né? Mas, por falar em show, eu vou confessar para você que, em vez desse show da CPI, eu prefiro o show do Hamad, Com o certeza. mágico.
Se ele conseguisse, Marcelo, fazer desaparecer pessoas, eu ia dar uma grande contribuição para as mágicas do Ramad, viu? Acho que não é só você que tem uma lista dessa, não, hein, Ronaldo? Pois é, Marcelo, agora, para sobreviver no Brasil, só fazendo acrobacia, né? E nem sempre o sujeito consegue a pontuação máxima. Olha só essa aqui. Acompanhando a performance dele, eu vou dar a nota de 9,5, porque na aterrissagem ele colocou a mão no chão. Acompanhei novamente, a finalização não foi muito boa. Caramba, hein, rapaz? O cara é genial, hein? Pô, ainda caiu em pé, rapaz, depois de uma pancada dessa. É fera. Não é para qualquer um, não, né? Mas essa semana, Ronaldo, o pessoal do canal Hipócritas publicou aí um novo vídeo que, no fundo, mostra a importância de se fazer aí uma reforma administrativa no Brasil. Vamos assistir. Dá uma força pro pessoal do Hipócritas aí. Aderbal, a gente precisa conversar, cara. Opa, chefe, manda. O que era? Nossa, você tá comendo e tá nojento olhar pra você. A gente conversa daqui a pouco, tá? Não precisa ser daqui a pouco, não. Tô de boa. Tá certo então, Aderbal. Mas só são algumas coisas que eu tô querendo falar com você já faz um tempo. Por exemplo, isso aí, ó. Você tá comendo fora da Copa, tá em horário de expediente. Mas é porque o lanche... Deixa eu terminar, Aderbal. É que não é só isso também. Você sempre fica 15 minutos, meia hora a mais no intervalo de almoço, sem contar que chega atrasado todo dia. É porque eu passei no concurso, né? Assim, tem mais, assim, não tem um cidadão que seja atendido por você que não reclame do mau atendimento, do pouco caso que você faz, você não entrega os relatórios no prazo. Na realidade, você não entrega relatório, Aderbal. Se entregasse fora do prazo, porra, estaria ótimo. Você passa 1 hora por dia no banheiro, você tem infecção intestinal, eu não sei, você volta com a cara inchada de sono, você passa mais meia hora tomando café, outra meia hora fumando, cara, assim... Você tem aqui atestado por gripe, conjuntivite, dermatite, difteria. Difteria não foi erradicada, Aderbal. Você faltou 3 vezes para ir no velório da sua mãe. A minha mãe tem uma saúde muito frágil, né? Aderbal, as coisas vão mudar. Eu preciso falar isso para você. Eu vou ser demitido? Não, Aderbal, você é funcionário público, é quase impossível demitir você. Eu te chamei para você assinar sua licença prêmio, para você ficar de férias 4 meses em vez de 1 mês só esse ano, seu quinquênio, que é aumento de salário por tempo de serviço, e você está sendo promovido, Aderbal! Parabéns, Aderbal! Muito merecedor, cara! A gente sabia, a gente sempre soube. Temos muito orgulho, mais anos aí pela frente. Parece até um vídeo de comédia, né? Mas não, é real. No funcionalismo público, não importa o seu desempenho, todos os benefícios são conquistados por tempo de serviço. Não tem meritocracia não, tá? Atualmente o funcionalismo público é um cemitério de habilidades. Não adianta você chegar aqui no meu setor sendo competente, fazendo tudo direitinho. Eu é que sou promovido por tempo de serviço. Cobre seu deputado, seu senador, para aprovar a reforma administrativa que vai acabar com a vida fácil de um monte de Aderbal aí pelo Brasil. Valeu, pessoal. Pra gente comemorar. Estão ótimos, Marcelo. É isso mesmo, viu? Mas todo mundo tem que tomar cuidado com esses exames de PCR. Olha essa descoberta, hein? Se você fizer o exame PCR no nariz e der positivo, e fizer exame pelo ânus e der negativo, você é uma pilha. Ronaldo. Nesses tempos de crise, rapaz, a coisa tá feia para todo mundo. Olha essa aqui, ó. Olá, quantos anos me dão? Prisão perpétua. Tem que ter muita coragem, né, cara? Agora tá ficando ruim. Até para médico de maluco. Olha só essa aqui. Doutor, tem 1 semana que eu estou sonhando com formigas jogando futebol. Aí o médico fala, né? Toma esse remédio. Toma esse remédio hoje, hein? Que você vai dormir bem. Tá louco?
Hoje é a final. Mas para a gente também está ficando difícil, rapaz, porque ninguém aguenta mais o que a mídia vem publicando. Ó. Imagina essa cena que eu vou te mostrar agora e a versão que a imprensa dá para esse fato, ou a narrativa da imprensa, né? Dá uma olhada. Uma corajosa cobra salvando um peixe que se afogava. Essa aí é a forma que a mídia te entrega as notícias hoje em dia, né? É pura verdade, né? E uma comitiva árabe veio ao Brasil para tratar de negócios, mas o brasileiro não perdoa, olha só. Afinal, esses caras são os que fazem as compotas. Rapaz, e saiu essa semana um papo da cúpula da CPI aí. É claro que nesse desenho animado o autor imaginou o que eles andam falando e fazendo por lá, né? Mas pelo visto, Ronaldo, deve ser isso mesmo que acontece. Dá uma olhadinha aí. Então, quero saber se você teve acesso ao segundo piso do prédio do Ministério da Saúde. Não, na verdade eu não cheguei nem até a... Não, peraí. Quando você for dirigir a palavra minha é sim senhor e não senhor no final da frase, fui claro? Sim senhor, é porque eu não tinha ainda terminado Não, isso aí não me interessa não. Eu sou presidente dessa comissão e é assim que deve ser o tratamento por aqui. Com licença, senhor presidente, é porque o meu cliente, ele tem o direito Não, o senhor não precisa estar me falando quais são os direitos do seu cliente, que eu sei exatamente quais são os direitos Com dele. licença, presidente. E você não interrompa quando eu estiver falando. Senhor presidente, eu só quis dizer que meu cliente... Não me interessa, não precisa justificar nada. Isso aí não vai dar em nada não. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou lhe perguntar de novo. Você teve ou não teve acesso ao segundo piso do Ministério da Saúde? Eu não tive acesso, senhor. Não, tô perguntando se você teve ou não teve acesso. Exatamente, senhor presidente. Eu tô respondendo que eu não tive acesso. Peraí, então você não sabe dizer se teve ou não teve acesso ao segundo piso do prédio do Ministério da Saúde. Com licença, Olha, presidente. você não toque nesse microfone mais, que eu não lhe dirigi a palavra. Não, você não acha nada não. Quem acha que sou eu. E você se afasta desse microfone. Se afaste. Puxa ele pra cá, por gentileza. Puxa ele pra cá. Aí, você só vai falar agora se eu lhe dirigir a palavra. A gente só quer saber de você se você teve ou não teve acesso ao segundo piso do prédio do Ministério da Saúde. Não, já respondi. Eu falei que eu não tive acesso. Não, eu acabei de perguntar pra você, você falou que não sabia se teve acesso ou não. Não, senhor, eu falei e respondi que eu não tive acesso. Não, então na verdade você não lembra se teve acesso Eu ou não. lembro perfeitamente, eu não tive acesso. Olha, você tá mentindo. Eu vou lhe advertir que se você estiver mentindo nessa comissão, você vai preso em flagrante. Mas eu não tô mentindo, senhor presidente. Você tá mentindo, você tá nervoso. Por que motivo do nervosismo? Mas eu não tô nervoso, senhor presidente. Você tá nervoso, rapaz. Você tá parecendo tá nervoso. Por que você tá nervoso? Não, o senhor tá me pressionando a falar uma coisa que não aconteceu. Então você acabou de me confirmar que você tá nervoso. Tá vendo como você tá mentindo? Isso é a prova irrefutável de que o Bolsonaro é um genocida. Com licença, senhor presidente. Nós estamos aqui diante de uma situação na qual o depoente está sendo intimidado de forma covarde pelo presidente e pelo relator desta CPI. O que estamos presenciando aqui é um claro abuso de autoridade. Mas ninguém aqui tá se excedendo ou abusando da autoridade. Não. Todo mundo aqui está sendo tratado com devido respeito. Com licença, presidente. Eu já falei pra você não tocar nesse microfone. Eu já tinha lhe advertido, então você tá preso em flagrante. Pode levar isso daqui, pode levar. Então, senador, como eu tava falando, aqui tá todo mundo sendo tratado com devido respeito, não tem ninguém aqui abusando de autoridade. A gente vai dar um intervalo de 15 minutinhos, aí a gente volta. Ei, senhor presidente, eu tô preocupado porque eu já coloquei o meu relatório aqui que o Bolsonaro é culpado, mas nós não temos provas necessárias pra culpar ele. Como que a gente vai fazer? A gente já tem um quê de material pra poder incriminar ele? Não, se for ver o que a gente tem porra nenhuma ainda. Mas vamos ter que prender o Bolsonaro com prova, sem prova, se não tiver a gente fabrica. Vamos ter que prender o Bolsonaro. O importante é prender o Bolsonaro. Gente, disfarça, o Marcos Rogério tá vindo. Pois é, aí o Neymar perdeu aquele gol na cara, eu fiquei puto com ele. Pô, não é, rapaz, tava só ele e o goleiro, era só ter chutado no canto que não tinha erro. Gente, como é que vocês disfarçam falando logo de futebol? O Marcos Rogério sabe que eu não gosto de futebol. Não, nem percebeu não. Ei, pessoal, volta no assunto aqui, a CPI tá quase acabando, a gente precisa de um plano pra poder derrubar o Bolsonaro. Olha, eu acho que o que a gente tem que fazer é convocar uma pessoa que odeia o Bolsonaro, mas odeia bastante mesmo. A pessoa que mais odeia o Bolsonaro nesse mundo. Tem o Felipe Neto, tem o William Bonner. Pois é, Marcelo, esses caras são tão ridículos, né, quanto fora da realidade, né? O que a gente espera é que em algum momento eles caiam do cavalo, né? E ainda levem um coice, hein, Ronaldo? É isso aí, Marcelo. Chegamos então ao final de mais um Papo da Madrugada. Foi muito boa a sua companhia, viu? Semana que vem tem mais, hein? Beijo grande para você. Um ótimo fim de semana para você e na madrugada de sexta para sábado da semana que vem a gente tem mais um encontro marcado para mais um Papo da Madrugada. Tchau. Valeu, Ronaldo. Valeu, Marcelo.